Olá, meninos! Estamos aqui, para nossa terceira aula dessa semana. Vamos continuar falando sobre números inteiros. Na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre números simétricos e números opostos. Para princípio, para início aqui já, o que é um número simétrico ou número oposto? Em qualquer reta numerada com números positivos e números negativos, temos uma simetria central em relação à origem da reta, ou seja, o ponto zero. Aqui embaixo apareceu uma reta aí agora. Lá nela temos número zero no meio, depois do zero temos números positivos, antes do zero tem números negativos. Se vocês observarem, tem como se fosse um espelho em cima do zero. Então, tudo que tem do lado positivo também vai repetir com a mesma distância do zero nos números negativos. Então, seria como se tivesse um espelho aí em cima do zero, tá? Espelhando os números. Um número é simétrico ou oposto a outro quando a distância entre eles e o ponto zero é igual. Então, nós temos, por exemplo, o número menos 5 e o número 5. Menos 5, se eu for contar quantas unidades ele está de distância do zero, eu vou chegar que ele está a 5 unidades de distância do zero. O número mais 5, se eu for contar, ele também está a 5 unidades de distância do zero. Então, os números menos 5 e mais 5 são números opostos. Então, se vocês podem perceber aí, por essas marcações que estão acima da reta, nós temos que 1 e menos 1 são números simétricos ou números opostos, 2 positivo e menos 2, 3 e menos 3. Então, nós temos aí esses números são opostos ao simétrico. Como a gente viu na aula anterior, módulo era eu tirar o sinal do número. No simétrico, nos números simétricos aqui, é eu trocar o sinal. Se o número é negativo, vai ser o mesmo número positivo, o oposto dele. Se o número é positivo, o seu oposto é aquele número negativo. Então, basta eu inverter os sinais. E nós temos aí alguns exemplos. Comentando em relação à segunda aula, no caso, nós estudamos módulo. Módulo eu tinha uma representação para módulo, que era duas barrinhas vertical e um número no meio dela. Eu queria falar que era módulo de tal número. Nos simétricos, a gente não tem essa representação simplificada, tá? Geralmente vai vir escrito por extenso mesmo. Oposto de, simétrico de. Então, vocês podem ver aí pelos exemplos. Ó. Oposto de 4 é o menos 4. Simétrico de mais 7, menos 7. Oposto de menos 9. Pode ser o mais 9 ou pode ser apenas 9, tá bom? Simétrico de 0 é o 0. Oposto de menos 10 é o mais 10 ou 10. Pensando no zero aqui, ó, o zero não existe mais 0 ou menos 0, tá? Por isso que o simétrico dele é ele mesmo. Então, continuando, nós vamos ver comparação de números inteiros. Para eu comparar dois números, eu preciso utilizar sinal de maior que, menor que ou igual a. Tem os três sinaizinhos aí para vocês não se perderem. E geralmente quando eu comecei a dar aula, eu percebi que todo mundo tem muita dificuldade com esses sinais, maior e menor. Por quê? Porque são sinais muito parecidos. É o mesmo sinal, só que está invertido. E aí, quando é que ele é maior e quando é que ele é menor? Quando quando eu era estudante ainda, aprendi esse conteúdo, os professores ensinaram a cortar a parte de baixo. O maior virava um 7 e o menor virava um 4. Eu achei aquele negócio um tanto quanto complicado, porque na verdade eu nem consegui enxergar esses números aí, porque você tem que meio que usar a sua imaginação, que não vai dar o número propriamente dito. Vai ser você tem que olhar, dar uma olhadinha meio de lado, assim, pra você conseguir enxergar. Então, eu achei mais fácil utilizar o quê? Essa parte, observa o sinal de maior, que é o primeiro que aparece. Ele não começa maior e depois diminui? Então, essa parte aberta sempre fica para o número maior.
E como eu falei, ele começa maior e depois diminui. Então, o primeiro número é maior. O segundo já acontece o contrário. Ele começa menorzinho e aumenta. Então, ó, o primeiro número é menor. A parte maior, a parte aberta, está voltada para o segundo número. Então, eu usava essa relação, que a parte aberta do sinal sempre ia ficar para o número maior. Bastava eu saber qual dos dois era o número maior, eu não erraria os sinais. Eu poderia confundir qual que era o número maior, mas errar sinal por confundir qual é maior, qual é menor, isso eu não errava. E o último sinal, sinal de igual, dois risquinhos, né, dois tracinhos aí. Para a gente comparar números, nós vamos precisar pensar nas retas numeradas. Eu tenho a horizontal e tenho a vertical. Esses termos também me confundia, então já vou deixar para vocês uma dica como é que eu me organizei para me não confundir horizontal e vertical. Quando a gente está na frente do mar, por exemplo, se você está olhando para frente, você está olhando ao horizonte, você está olhando para o horizonte. Então, o que está no mesmo nível de visão seu é horizonte. Então, a reta deitada é horizontal. E o contrário disso, que é a reta vertical, é o que está em pé, o que está subindo, o que está descendo. Então, eu usei essa relação para mim não confundir números não, as retas horizontal e vertical. Se facilitar, demos a dica aí para vocês, para não errar também. E quando é que o número é maior, afinal de contas? Quanto mais próximo do final da reta, maior é o número. Na reta horizontal, qual é o maior número que eu tenho aí? O mais 7, porque ele está mais no final, ele é o último número que está escrito. Na reta vertical, é o número que está mais alto, ou o número que está mais acima. Então, na reta vertical, o maior número é o mais 4. Então, por quê? Porque ele está mais alto que todos os outros. E nessa reta vertical, qual é o menor número? Menos 4, porque ele está mais abaixo. Na reta horizontal, o menor, menos 7, porque ele está mais à esquerda, ele está no início. Então, lembrando que essas retas não têm fim, tá bom? Então, esse está mais próximo do final, é assim, quanto maior for o número, considera número positivo. Quanto maior for esse valor desse número, maior ele é. Agora, se eu for pensar em números negativos, já é o contrário. Vamos lá, módulo de menos 7 e módulo de menos 4. O módulo de menos 7 é 7, o módulo de menos 4 é 4. Quem tem módulo maior é o 7, só que o número menos 7 é menor do que o número menos 4. Se eu estou comparando números negativos, número negativo com número negativo, eu vou usar a lógica um pouquinho ao contrário, vou usar o inverso da que eu uso quando os números são positivos. Ó, se fosse 4 positivo e 7 positivo, quem é maior? 7. Então, 4 menor do que 7. Se eu estou falando em menos 4 e menos 7, ó, o 4 não é maior o 4 não é menor do que 7. Então, se eu estou comparando dois números negativos, o menos 4 é maior do que o menos 7. Para comparar dois números negativos, basta eu pensar assim, quem está mais próximo do zero? Se eu pensar desse jeito, eu consigo resolver qualquer comparação de números negativos. Então, menos 1 é o maior dos números negativos. Por quê? Porque ele está mais próximo de zero. Então, nós temos aí algumas comparações para vocês. Ó. Mais 2 e menos 3. O mais 2 na reta vertical está acima do menos 3. Então, ele é maior. Usa o sinal de maior. Menos 1 e menos 2. A comparação de dois números negativos. Observa na reta horizontal. Quem está mais próximo do zero? Não é o menos 1? Então, menos 1 é maior que menos 2. Menos 4 e 0.
quem está mais acima é o 0. O menos 4 está lá embaixo. Então, o menos 4 ele é menor do que 0. Observa os sinais aí, ó. Tá vendo que quando lá no primeiro o mais 2 era maior, a parte maior do sinal não ficou voltada para o mais 2? No último exemplo, menos 4 é menor, o 0 é maior, então a parte maior do sinal ficou voltada para o 0. E aí nós temos outros exemplos de comparação. Primeiro, a gente vai comparar com o 0. Qualquer número negativo, ele sempre é menor do que 0. Então, menos 3 é menor do que 0. Qualquer número positivo é maior do que 0. Então, 0 é menor que qualquer número positivo. Nesse exemplo, 0 é menor do que 1 positivo. Comparando dois números positivos, é só usar a lógica aí de quando é que eu tenho mais, quando eu tenho R$7 ou quando eu tenho R$3. Se vocês usarem essa lógica, vocês conseguem isso aqui tranquilo. Então, mais 4 é maior do que o mais 2. Ele está mais à direita. Menos 3 e mais 1. Um número negativo e um número positivo. Sempre o número positivo é maior, tá bom? Então, menos 3 é menor do que o mais 1. Mais 2 igual a 2. Por quê? Número 2, eu não posso, o 2 positivo eu não posso colocar como mais 2 ou como 2 sem sinal. Então, eles são iguais. Mais 1 e menos 1, o positivo é maior, então mais 1 maior do que menos 1. Com isso, nós vamos ficando e temos atividades. Na página 20, tem atividades de oposto e simétrico, que é o exercício número 31. Está escrito na pergunta que é o oposto ou simétrico de cada número, e nas alternativas só veio o número. Por exemplo, na letra A está falando só mais 56. Então, qual é o simétrico de mais 56? Menos 56. Coloca menos 56 na frente. Vai fazer isso para todas as alternativas. Depois nós vamos lá para a página 22. Número 36. Tem alguns números aí e está pedindo para vocês escreverem eles em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Eu estou descendo. E na número 38 é para vocês indicarem os números que cada expressão aí está representando. E depois falar se eles. E depois comparar eles. Falar se é maior, menor ou igual. Vamos fazer a letra A aqui, ó. Medidas de temperatura de 5 graus Celsius abaixo de zero e de 7 graus Celsius acima de zero. Se está abaixo de zero é negativo, então menos 5. Se está acima de zero é positivo, então mais 7. Menos 5 e mais 7. O menos 5 é maior ou menor do que o mais 7? Menos 5 é menor, então uso o sinal de menor. Então vai ficar menos 5 menor do que mais 7, ok? Então, vocês têm mais 4 desse tipo para fazer. Só vou lembrar vocês que débito é negativo, porque às vezes confunde isso aí. Quando fala crédito é positivo, mas débito é negativo. Então, a gente já está terminando a nossa aula de hoje. Desejo a vocês um bom final de semana, bom feriado. E semana que vem nós voltamos com mais algumas aulas aí. Até a próxima aula.